professores, tem pessoas da saúde, então dá oportunidade de mais nichos estarem representados. Esse começo de legislatura para vocês, de uma certa forma, ele tem sido até polêmico, eu diria, por conta de comportamento de vereadores, tem vereador novato, tem vereador mais experiente, tem vereador com problema na justiça, tem vereador querendo derrubar vereador, ali tem tudo, né? E uma das últimas polêmicas agora foi essa questão do aumento no número de assessores para cada um dos vereadores, não é? E isso gerou uma polêmica muito grande. É necessário? Por que é necessário? Bom, é necessário, tanto que foi colocado esse projeto, mas por que é necessário, presidente? Muito obrigada pela oportunidade de falar, né, com nossos ouvintes, com vocês também sobre esse assunto, porque quando a gente dá às vezes entrevistas, trechos vão para o ar. Agora você que está aqui assistindo vai poder entender um pouquinho melhor da dinâmica do trabalho do vereador. O vereador de Maringá, gente, até então, ele tem 4 assessores. É um chefe de gabinete, que faz a gestão do gabinete, um assessor parlamentar, que é quem cuida do trabalho legislativo do vereador, que é a atividade fim da atuação do vereador, e 2 assessores de gabinete, que são os vereadores que ficam mais na rua, são mais assessoria externa dos vereadores. E nos últimos anos, a cidade cresceu muito, né? Então, o trabalho do vereador, ele cresceu muito. São 3 bilhões de contratos para serem analisados, fiscalizados, a execução aqui em Maringá, para apenas um assessor parlamentar que tem essa atividade fim, né, mais técnica de poder auxiliar o vereador. E também, a gente com as redes sociais, com WhatsApp, Instagram, Facebook, a forma de comunicação das pessoas com o vereador, a porta de entrada aumentou muito, gente. Antigamente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia WhatsApp. Então, a única forma que as pessoas tinham de conversar com o vereador era indo até a Câmara Municipal e falando com ele. Hoje em dia, a porta de entrada mudou. Então, assim, a gente recebe dezenas de contato, né, de pessoas com solicitações, com reivindicações, com reclamações, com puxão de orelha. É o papel das pessoas, cobrar. O vereador é o cargo mais próximo das pessoas. Mais próximo. Então, todos os dias chegam dezenas de pedidos e de acesso ao vereador. E nós temos hoje, com essa dinâmica de rede social, as pessoas precisam e querem que sua demanda seja, ao menos, prontamente respondidas. Então, assim, você imagina o quanto de demandas que chegam nos gabinetes dos vereadores por meios diferentes para 4 assessores poder atender essa demanda quando toda. Então, além do trabalho de fiscalizar o executivo, que é muito grande. Então, o trabalho da ponta do vereador é muito complexo. E não é também só um trabalho de atrás de computador, de ficar atrás de uma mesa. Pelo contrário, o vereador tem que estar lá na ponta, o vereador tem que estar perto das pessoas. Então, essa demanda de trabalho é muito grande. E é por isso que os vereadores pediram e solicitaram mais apoio, de uma readequação do seu corpo técnico que o ajuda no dia a dia. Inclusive, chegaram a sugerir ter um estagiário em cada gabinete. E eu penso um pouquinho diferente sobre isso. Nós vamos contratar estagiários na Câmara para a estrutura da Câmara, certo? Mas não para fazer uma atividade política no gabinete. Isso é uma demanda técnica, né? A gente sabe que a carga horária do vereador e dos assessores é grande. Não tem assessor que trabalha lá 6 horas e vai embora. O meu gabinete, por exemplo, vocês podem pegar a folha a ponto deles lá. É mais de 10 horas de trabalho, é 8, 10 horas por dia. Na Câmara, fora a atividade externa quando me acompanha. Esse assunto é um assunto bastante polêmico, mas eu fiz uma defesa do cargo aqui durante o nosso programa. Eu disse o seguinte: o que está sendo contratado é um assessor parlamentar, e esse assessor realmente ele é importante. Expliquei isso aqui no programa, porque é o cara que vai assessorar o vereador. Essa semana nós trouxemos um bom exemplo disso. Um levantamento feito pelo vereador Daniel Malvese, né? Daniel Malvese, sobre as horas extras da Prefeitura de Maringá. É um trabalho que demorou muito para ser feito. É um trabalho extremamente técnico e necessário, que é a função do vereador. Se o vereador não tivesse uma equipe técnica preparada, esse tipo de fiscalização não aconteceria. É difícil. Então, é um cargo necessário o assessor parlamentar. É polêmico, porque assim, vereador, como o vereador é mais próximo da sociedade, é o cargo que o povo bate mais. Talvez seja isso. Então, por isso que o povo, na cabeça das pessoas, o vereador não faz nada. Se reúne 2 vezes por semana e pronto. Aí ainda ter mais um assessor além do que já tem. Então, na cabeça da população é isso. Por isso que eu perguntei para a senhora o porquê é importante, que é necessário explicar o que se faz esse assessor. Tem alguma condição? Qual é
Tem algum critério, né? Isso, o critério para essa nomeação, contratação. Muito obrigada por poder falar sobre esse assunto. Cada cargo que existe na Câmara, seja ele cargo de provimento efetivo, que é o servidor que vai lá, faz o concurso público e é convocado, ou o comissionado, seja ele o comissionado na estrutura da casa, certo? Que responde ao presidente, ou o comissionado do gabinete que responde ao vereador, existe um descritivo técnico de suas atribuições. Qual é a sua, quais são as características do trabalho que ele vai desempenhar. Então, é importante a gente dizer isso, porque as pessoas, às vezes, pensam que chama quem quiser, e não é assim. Até porque não é inteligente o vereador contratar uma pessoa que não tem qualificação para poder atender e ajudar ele no dia a dia. Então, assim, peraí, de burro ninguém tem nada lá dentro. Então, por que ele vai contratar alguém que não tem a condição ou que não vai corresponder ao trabalho dele? Então, sim, existem critérios técnicos, cada um tem seus descritivos, todas as informações estão no portal da transparência da prefeitura, inclusive na nossa lei, né, no anexo da lei que nós aprovamos, tem todo o descritivo lá de qual é a atribuição, de qual é a função de cada um, mas o papel da imprensa, o papel do Ministério Público, o papel do observatório é fiscalizar e pedir informação. Gente, não tem problema nenhum em relação a isso, tem que pedir e nós vamos ficar felizes em poder esclarecer e falar sobre esse assunto. Porque quando a gente fala do aumento do número de assessores, o que vem na nossa cabeça logo é aquela... É para aumentar o cabide de emprego. Então, não é qualquer um que pode ser nomeado para esse cargo de assessor agora. Não, não é qualquer um. E também o vereador ele tem a responsabilidade de prestar o serviço dele. Se ele não trabalhar bem, a eleição está daqui a 4 anos. Então, não tem por que ele colocar alguém que não vai trabalhar ou que não vai corresponder ao que ele precisa. E é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. O vereador pode, a qualquer momento, nomear e exonerar essa pessoa. Então, e é importante também dizer que a nossa lei ela não obriga os gabinetes a nomearem. Pelo contrário, ela deixa optativo ao vereador a nomear ou não. Como tem vereadores que disseram que não vão nomear e outros que vão nomear. E tá tudo bem, só tá dando a possibilidade, porque nós somos muito cobrados pelo trabalho do vereador e tem que ser cobrado mesmo. São recursos públicos que financiam o trabalho, tem que ser cobrado mesmo. Porque assim, quando foi falado, nós precisamos aumentar a estrutura para fiscalizar o poder público. Aí a gente começou a lembrar do que aconteceu nos últimos anos. A Câmara ela não fiscalizou o poder público de Maringá. Ela não fiscalizou, nós tivemos empréstimos onde os vereadores sequer, quando aprovaram, souberam qual era o percentual de juros que o município pagaria para empréstimos. Os vereadores da última legislatura, eles não sabem explicar para a comunidade onde foi utilizado esse dinheiro dos empréstimos, que era para recapeamento, quais bairros foram recapeados, qual percentual desse valor já foi gasto. Não fiscalizaram o que está sendo fiscalizado agora do contrato da PPP da iluminação. Quando foi contratado, foi de qualquer jeito, não houve nenhuma fiscalização. E agora... Se você me permite, essa semana eles votaram um projeto lá, autorizando a prefeitura a usar aquele recurso do empréstimo para a usina fotovoltaica. Sim. A Câmara passada aprovou o empréstimo para fazer usina fotovoltaica num terreno que não pode. Aí agora estão pagando juros do empréstimo sem poder usar o dinheiro. A intenção da usina era interessante. Excelente. Gente, eu quero falar sobre esse assunto, porque eu identifiquei esse problema em janeiro, quando logo... A senhora falou isso, no comecinho do ano, eu lembro disso. Em janeiro eu levantei essa bola, eu identifiquei um empréstimo de 80 milhões de reais, nos quais 20 milhões já foram solicitados. Nós estamos pagando juros sobre 20 milhões de reais, uns juros que não é barato, tá? Sobre 20 milhões de reais, para uma obra que não pode ser executada. Eu identifiquei isso lá em janeiro. Eu falei, poxa vida, como que a prefeitura faz o empréstimo mediante um projeto que vai construir uma obra que é importante, mas um local que pega uma área de preservação permanente, é um crime ambiental. Isso é muito sério. Então, nós já prontamente, em janeiro, falamos sobre isso na tribuna, fizemos requerimento para a prefeitura solicitação de medidas cabíveis, e na última semana passada, a prefeitura já mandou uma lei para nós vereadores, para que a gente pudesse autorizar mudar o objeto desse empréstimo, para que a gente possa, então, utilizar esse recurso que já foi que a gente já está pagando imposto para outra finalidade. Porque foi muito grave o que aconteceu em Maringá. Não vamos admitir que esse tipo de coisa aconteça em Maringá. É um erro grotesco. É inadmissível a gente aceitar uma cidade como Maringá permita que isso aconteça. A parceria da iluminação, os vereadores da comissão estão tendo dor de cabeça
para fiscalizar algo que deveria ter acontecido lá quando o contrato foi feito. Foi. E tem mais um ponto sobre isso. Os vereadores da comissão solicitaram uma auditoria independente e externa para avaliar o contrato. Porque, assim, nós, vereadores, nós somos cargos políticos, eleito por você que está nos assistindo, para exercer a função de vereador. Esse trabalho, por exemplo, de analisar um contrato bilionário, como foi feito da iluminação pública, ele demanda uma série de características técnicas muito específica que nós, vereadores, nem advogados que estão vereadores, têm muitas vezes a condição de analisar tecnicamente isso. E olha só, nós também não temos na estrutura da Câmara Municipal pessoas com essa expertise. Então, a comissão solicitou uma análise técnica para a gente poder avaliar como tem sido a execução desse contrato. Porque olha só, gente, existe no contrato especificações técnicas de qual é o tipo de luz que tem que estar lá na ponta colocado no poste. Nós não temos condição técnica de dizer se está sendo atendido ou se não está sendo atendido. Nós precisamos de alguém técnico para isso. Nós precisamos também de alguém técnico para poder avaliar se no contrato diz que é preciso ter um representante da empresa na cidade, com as atribuições bem definidas via contrato. A gente precisa ter uma auditoria se isso está acontecendo. Então, a comissão solicitou, eu como presidente autorizei a gente abrir a licitação para poder ter essa auditoria externa, para poder a gente ter, então, um relatório independente, sem fator político, que a gente sabe que em órgãos públicos e políticos o fator político acontece, mas que a gente tenha isso de maneira fidedigna, real e eficiente que o maringaense merece. É um contrato bilionário que nós precisamos acompanhar, monitorar e, se preciso, sancionar alguma multa, se precisar recomendar que seja rompido o contrato, a gente tem embasamento para poder justificar isso. Porque senão, se a gente faz esse rompimento contratual, vão ser anos e anos e anos de processos respondendo. Com uma auditoria externa, se isso for avalizado, né, isso for orientado, nós temos já um respaldo jurídico para poder fazer isso. Sim, com certeza. Vereadora, um outro assunto polêmico